Se você se sente insegura para frequentar lugares, tomar decisões, conversar ou se fazer ouvir, este vídeo é para você. Você já reparou como algumas pessoas entram em qualquer ambiente com tranquilidade, falam sem medo, tomam decisões com firmeza e acreditam no próprio valor? Já percebeu que esse tipo de pessoa costuma ser respeitada e ouvida sem precisar gritar ou brigar? Enquanto isso, muitas pessoas vivem se questionando: será que vou conseguir? O que os outros vão pensar? Por que não me respeitam? E aos poucos, a insegurança vai se tornando parte de quem elas são. A pessoa passa a se fechar cada vez mais, evita se expor e começa a acreditar que não é capaz. Sempre com medo do julgamento dos outros, acaba se retraindo e, muitas vezes, sente receio até de expressar o que pensa. Com essa insegurança, fica difícil tomar decisões, começar algo novo ou dizer não quando necessário. E, se for preciso defender uma opinião, se posicionar ou acreditar que merece algo melhor, tudo se torna ainda mais complicado. Muita gente acredita que ser confiante, corajosa e determinada são características com as quais algumas pessoas nascem e outras não. Mas isso não é verdade. Neste vídeo, eu vou te mostrar por que tantas pessoas se sentem inseguras e quais atitudes podem transformar completamente a forma como você se vê e vive. Quero te parabenizar por estar buscando seu desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento. Prepare-se para transformar quem você tem sido e se tornar quem deseja ser. Por que não temos autoconfiança? Muitas pessoas acreditam que não são autoconfiantes porque nasceram assim, quando, na verdade, existem motivos muito mais profundos para isso. A autoconfiança costuma ser enfraquecida ou até mesmo destruída por experiências acumuladas ao longo da vida. Por exemplo, uma criança que foi muito criticada aprende a duvidar de si mesma. Quando tudo o que ela faz é corrigido, comparado ou ridicularizado, cresce acreditando que sempre existe algo errado nela. Com o tempo, passa a confiar mais na opinião dos outros do que na própria. Também existem pessoas que sofreram rejeições, fracassos ou humilhações e, sem perceber, começaram a associar tentativa com sofrimento. Então começam a surgir pensamentos como: se eu tentar, posso errar. Se eu falar, posso ser criticada. Se eu me expor, posso ser rejeitada. E, para evitar essa dor, a pessoa passa a fugir de situações que exigem coragem. Quanto menos ela age, menos confiança desenvolve. Existe ainda outro motivo muito comum para a falta de autoconfiança, e talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Muitas pessoas passam anos quebrando a própria confiança sem perceber. Elas fazem promessas para si mesmas, decidem que vão começar uma caminhada na segunda-feira, organizar a casa, estudar, economizar dinheiro ou cuidar melhor da saúde, mas acabam adiando repetidamente aquilo que disseram que fariam. À primeira vista, isso pode parecer algo pequeno. Afinal, quem nunca deixou uma tarefa para depois? Mas o cérebro presta atenção nesses comportamentos muito mais do que imaginamos. Cada vez que você assume um compromisso consigo mesma e não o cumpre, uma mensagem silenciosa é registrada dentro de você, como se estivesse dizendo: eu não faço o que prometo e, por isso, não posso confiar totalmente em mim. Outro fator que destrói a confiança é a comparação constante. Nunca foi tão fácil olhar para a vida dos outros e sentir que estamos ficando para trás. As redes sociais mostram conquistas, beleza, viagens, sucesso e felicidade, mas raramente mostram os medos, fracassos e inseguranças que existem por trás das câmeras. Quando você passa muito tempo olhando para o melhor momento da vida dos outros, começa a acreditar que sua própria vida não é suficiente. Mas, talvez a razão mais profunda seja
que muitas pessoas passaram tantos anos ouvindo quem deveriam ser que nunca descobriram quem realmente são. O ser humano tem uma necessidade profunda de ser aceito e, por isso, passa boa parte da vida tentando agradar, evitar críticas e atender expectativas. E quando você passa a vida inteira buscando aprovação externa, acaba perdendo a confiança em si mesma, pois deixou de ser quem verdadeiramente é para se tornar alguém aceitável aos olhos dos outros. Pare de esperar se sentir pronta. Existe uma ideia muito equivocada sobre autoconfiança que faz muitas pessoas permanecerem presas à insegurança durante anos. Elas acreditam que primeiro precisam se sentir confiantes para depois agir, quando, na realidade, o processo acontece exatamente ao contrário. O problema é que muita gente passa a vida esperando o momento ideal. Espera o dia em que vai se sentir preparada, corajosa, segura e livre de dúvidas, acreditando que, quando esse momento finalmente chegar, então será capaz de fazer aquilo que deseja. Mas a verdade é que esse momento raramente chega. Quase ninguém se sente totalmente pronto para começar algo importante. Quase ninguém tem todas as respostas antes de dar o primeiro passo. E quem parece muito confiante hoje também já sentiu medo, insegurança e receio de errar. A diferença é que essas pessoas não ficaram esperando o medo desaparecer para agir. Elas seguiram em frente, mesmo sem garantias. E é justamente aí que muitas pessoas se surpreendem. A confiança não aparece antes da ação. Ela aparece depois. Surge quando você faz algo que acreditava não ser capaz. Enfrenta uma situação que costumava evitar e percebe que conseguiu lidar com ela melhor do que imaginava. É por isso que esperar a confiança chegar para começar é como esperar aprender a nadar antes de entrar na água. Algumas coisas só podem ser desenvolvidas durante o caminho. Quanto mais você age, mais experiências acumula. E quanto mais experiências acumula, menos motivos tem para duvidar de si mesma. A confiança que você procura não está esperando por você em algum momento do futuro. Ela começa a surgir exatamente quando você decide dar o próximo passo, mesmo sem ter certeza, mesmo com medo. A autoconfiança é construída todos os dias. É construída através da relação que você desenvolve consigo mesma ao longo do tempo. Sempre que você assume um compromisso e o cumpre, fortalece essa relação. Sempre que faz o que disse que faria, mesmo quando não está com vontade, envia uma mensagem poderosa para si mesma. Aos poucos, sua mente começa a perceber que pode confiar em você. A autoconfiança não cresce quando você pensa sobre agir. Ela cresce quando age. Não são as grandes conquistas que transformam a forma como você se enxerga, mas a soma de pequenas atitudes repetidas diariamente. É essa repetição que constrói evidências de que você é capaz, responsável e comprometida consigo mesma. Com o tempo, sua mente deixa de focar apenas nos medos e passa a reconhecer tudo aquilo que você já superou. Em vez de perguntar constantemente se será capaz, começa a lembrar das inúmeras vezes em que já enfrentou desafios, aprendeu coisas novas e continuou avançando apesar das dificuldades e dos medos. É assim que a autoconfiança cresce, de maneira gradual, consistente e quase imperceptível. Não em um único dia, mas em cada dia. Não através de uma grande mudança, mas através de pequenas escolhas que, somadas, transformam a forma como você se vê. Por isso, se hoje você não se considera uma pessoa confiante, não encare isso como uma sentença definitiva. A autoconfiança não é algo que você tem ou não tem. Ela é algo que pode ser construída, fortalecida e desenvolvida, um passo de cada vez. Sempre focada na decisão e sempre focada no momento presente. Cada promessa cumprida
aumenta a sua confiança. Existe uma forma muito simples de entender como a autoconfiança é construída. Imagine que a relação que você tem consigo mesma funciona de maneira parecida com qualquer outro relacionamento da sua vida. Quando uma pessoa faz promessas e as cumpre repetidamente, você aprende a confiar nela. Mas, quando alguém promete uma coisa hoje, outra amanhã e nunca cumpre o que diz, a confiança começa a desaparecer. Curiosamente, o mesmo acontece na relação que você tem consigo mesma. Toda vez que você diz que vai fazer algo e realmente faz, por menor que seja essa ação, está fortalecendo sua própria confiança em si. E toda vez que promete algo para si mesma e abandona no meio do caminho, está enfraquecendo essa confiança. O problema é que muitas pessoas acreditam que a autoconfiança será construída através de grandes conquistas, quando, na verdade, ela costuma nascer de decisões simples do dia a dia. Ela cresce quando você faz aquilo que disse que faria, quando honra os compromissos que assumiu consigo mesma e quando aprende a confiar na própria palavra. Pode parecer algo pequeno, mas seu cérebro está observando constantemente seus comportamentos. Ele registra suas atitudes. O que realmente fortalece sua confiança é provar para si mesma, através das suas ações diárias, que pode contar com você. Cada compromisso cumprido envia uma mensagem para dentro de você. É como se sua mente estivesse anotando. Ela disse que faria e fez. E quanto mais evidências você acumula, mais natural se torna acreditar na própria capacidade. É por isso que pessoas autoconfiantes nem sempre são aquelas que possuem mais oportunidades, mas sim pessoas que desenvolveram o hábito de cumprir aquilo que prometem para si mesmas. Elas aprenderam, ao longo do tempo, que podem confiar na própria palavra. Isso significa que a autoconfiança não depende da opinião dos outros, não depende de aplausos e nem de reconhecimento externo. Ela começa a crescer quando você passa a demonstrar para si mesma, através das suas atitudes, que é alguém em quem vale a pena confiar. Comece acumulando pequenas vitórias. Uma das formas mais rápidas de fortalecer a autoconfiança é começar a acumular pequenas vitórias ao longo do dia. Você pode começar dentro da própria casa. Escolha uma tarefa por dia. Comece e termine. Pode ser arrumar a cama ao acordar, organizar uma gaveta, guardar aquilo que está fora do lugar ou concluir uma tarefa que vem adiando há dias. Esses são exemplos simples de compromissos que fortalecem a confiança na sua própria palavra. O mais importante é escolher o que fará antes de começar. Então, comece e termine. Também pode fazer promessas relacionadas ao seu corpo. Fazer uma caminhada curta hoje, beber 2 litros de água durante o dia, fazer 10 minutos de alongamento. Podem parecer atitudes pequenas, mas cada uma delas reforça a ideia de que você é capaz de concluir o que se prometeu. O mesmo vale para a mente. Ler algumas páginas de um livro, aprender algo novo, reservar alguns minutos para oração, meditação ou reflexão, escrever em um caderno ou diminuir o tempo gasto com distrações. Essas também são formas de fortalecer a confiança que tem em si. O segredo está em começar pequeno. Quando fazemos promessas grandes demais, aumentamos as chances de desistir. Mas quando assumimos compromissos simples e os cumprimos, começamos a acumular evidências de que somos capazes. E quanto mais evidências acumulamos, mais a autoconfiança cresce. No fundo, a confiança não é construída por aquilo que você pretende fazer um dia. Ela é construída por aquilo que você decidiu fazer hoje e realmente fez. Não se esqueça de comemorar cada finalização, cada tarefa escolhida e concluída. Seu cérebro adora comemorar progresso, e ele está registrando. Pare de comparar seus bastidores com o palco dos outros.
Existe outro hábito que destrói a autoconfiança e que se tornou cada vez mais comum nos últimos anos: a comparação. Nunca foi tão fácil olhar para a vida de outras pessoas. Em poucos minutos, você pode ver fotos de viagens, conquistas profissionais, relacionamentos aparentemente perfeitos, casas bonitas, corpos admirados e pessoas que parecem estar vivendo exatamente a vida que você gostaria de ter. O problema é que quando fazemos isso, não estamos comparando coisas equivalentes. Sabemos dos nossos medos, das nossas dúvidas, dos nossos erros, das nossas inseguranças e dos dias em que não conseguimos dar conta de tudo. Conhecemos as dificuldades que enfrentamos, as lágrimas que derramamos e as batalhas que travamos. Já a vida das outras pessoas chega até nós editada. Vemos os momentos de felicidade, as conquistas e os resultados, mas não sabemos dos fracassos, das frustrações, das inseguranças e dos problemas que também fazem parte da história delas. Quando você passa tempo demais observando apenas o melhor momento da vida dos outros, começa a acreditar que existe algo de errado com a sua própria vida. Aos poucos, surge a sensação de que todos estão conquistando mais coisas e sendo mais felizes do que você. Essa comparação é injusta, porque você está comparando a sua realidade completa com uma pequena vitrine cuidadosamente selecionada. A verdade é que todas as pessoas enfrentam dificuldades, sentem medo em algum momento e carregam inseguranças que nem sempre são visíveis. A diferença é que algumas delas aprenderam a continuar caminhando apesar dessas inseguranças. A pergunta mais importante não é se você está evoluindo tanto quanto outra pessoa. A pergunta mais importante é se você está melhor do que estava há alguns meses. A única comparação realmente saudável é aquela que você faz consigo mesma. Quando olha para trás e percebe o quanto amadureceu, o quanto aprendeu, o quanto superou e o quanto cresceu, começa a entender que a sua jornada não precisa ser igual à de ninguém. Cada pessoa tem seu tempo, seus desafios e seu caminho. E a autoconfiança cresce justamente quando você para de tentar viver a história dos outros e passa a construir com coragem a sua própria história. A forma como você fala com você. Existe algo que influencia profundamente a sua autoconfiança e que muitas vezes passa despercebido. A forma como você conversa consigo mesma todos os dias. Muitas pessoas acreditam que a falta de confiança é causada apenas pelas críticas que recebem dos outros, mas, na verdade, a voz mais dura e mais exigente costuma ser a que vem de dentro. Sem perceber, algumas pessoas passam anos alimentando um diálogo interno extremamente negativo. Quando cometem um erro, não pensam apenas que erraram, pensam que são incapazes. Quando enfrentam uma dificuldade, não enxergam apenas um desafio. Enxergam aquilo como uma prova de que não são boas o suficiente. E quando algo não acontece como esperavam, transformam esse acontecimento em uma definição sobre quem são. Imagine, por exemplo, que você tente fazer algo e não consiga. Em vez de pensar, ainda não aprendi a fazer isso, muitas pessoas dizem para si mesmas: eu não consigo fazer nada direito. Quando cometem um erro no trabalho, em vez de pensar, eu errei e posso corrigir, dizem, eu sou incompetente. Quando enfrentam uma rejeição, em vez de pensar, nem todo mundo vai me aceitar, concluem, ninguém gosta de mim. Percebe a diferença? O erro deixa de ser um acontecimento e passa a se tornar um decreto sobre si mesma. Aos poucos, frases como eu não consigo, eu nunca faço nada direito, eu sempre estrago tudo ou eu não sou boa para isso passam a fazer parte da maneira como a pessoa se enxerga. E quanto mais essas mensagens são repetidas, mais elas parecem verdadeiras. O problema
é que o cérebro tende a acreditar naquilo que ouve repetidamente. Quando você passa anos reforçando pensamentos negativos sobre si mesma, começa a enxergar a vida através dessas lentes. Sua confiança diminui, sua coragem enfraquece e sua disposição para tentar coisas novas também. Agora, pense em uma pessoa que você ama. Pode ser um filho, uma amiga, uma irmã ou alguém muito importante para você. Imagine que essa pessoa esteja passando por um momento difícil, sentindo medo, insegurança ou enfrentando um fracasso. O que você diria para ela? Provavelmente ofereceria compreensão, encorajamento e apoio. Você lembraria das qualidades dela, mostraria que um erro não define uma vida inteira e diria que ela é capaz de tentar novamente. Mas muitas vezes não oferecemos a nós mesmas essa mesma generosidade, compaixão e compreensão que oferecemos aos outros. Isso não significa ignorar erros ou fingir que tudo está perfeito. Significa aprender a corrigir sem se destruir, reconhecer falhas sem transformar essas falhas em identidade e entender que cometer erros faz parte do processo de crescimento. Pessoas autoconfiantes não são aquelas que nunca falham. São aquelas que aprenderam a não transformar cada falha em uma sentença contra si mesmas. A forma como você fala consigo mesma está moldando diariamente a pessoa que acredita ser. Por isso, preste atenção nas palavras que repete dentro da sua mente. Elas podem estar fortalecendo sua confiança ou enfraquecendo-a silenciosamente. Talvez você não consiga controlar tudo isso que acontece na sua vida, mas pode começar a prestar mais atenção na forma como interpreta aquilo que acontece. E essa mudança, embora pareça pequena, pode transformar profundamente a maneira como você se vê e como enfrenta os desafios do dia a dia. Cuide da sua aparência por você. Existe uma diferença muito grande entre cuidar da aparência para impressionar os outros e cuidar da aparência porque você reconhece o seu próprio valor. Cuidar de si transforma a forma como você se vê. Quando você separa um tempo para se cuidar e se apresentar de uma maneira que a faça sentir bem, está reforçando uma mensagem importante para si mesma. Eu sou importante. Aquilo que fazemos repetidamente influencia a maneira como nos enxergamos. Quando você passa a se tratar com mais carinho, começa a fortalecer a percepção de que tem valor. Quando você investe tempo em si mesma, demonstra que se respeita e que considera seu bem-estar importante. E quando se sente melhor consigo mesma, naturalmente tende a conversar com mais tranquilidade, participar mais das situações sociais e se posicionar com mais segurança. O autocuidado não muda quem você é, mas muda a forma como você se vê. E quando a maneira como você se vê muda, sua autoconfiança também começa a crescer. A confiança cresce quando você enfrenta pequenos medos. O medo faz parte da experiência humana e acompanha praticamente todo mundo quando surge uma situação nova, um desafio desconhecido ou algo que envolve o risco de errar, ser criticado ou rejeitado. A diferença é que pessoas mais confiantes não esperam o medo desaparecer para agir. Elas entendem que a confiança é construída justamente ao enfrentar aquilo que antes parecia difícil. Toda vez que você evita uma situação por medo, acaba reforçando para si mesma a ideia de que não seria capaz de lidar com ela. Por outro lado, quando decide enfrentar esse desconforto, mesmo que com insegurança, começa a acumular provas de que é mais forte e mais capaz do que imaginava. Talvez isso aconteça quando você expressa uma opinião que normalmente guardaria para si. Inicia uma conversa com alguém que não conhece, faz uma pergunta sem medo de parecer inexperiente ou simplesmente diz não quando algo não faz sentido para você. São situações aparentemente pequenas,
mas que ajudam a construir uma nova percepção sobre quem você é. Você sabia que, raramente, o desafio é tão difícil quanto nossa mente imagina? Muitas vezes passamos dias preocupados com uma situação e, quando finalmente a enfrentamos, percebemos que fomos capazes de lidar com ela muito melhor do que esperávamos. É assim que a autoconfiança cresce. Não através da ausência de medo, mas através da experiência repetida de descobrir que você consegue agir apesar dele. Quanto mais você enfrenta pequenos desafios, mais evidências acumula de que é capaz. Aprenda a gostar de se desafiar. Cada desafio enfrentado nos mostra que somos mais fortes, mais capazes e mais preparados do que imaginávamos. E é assim que a autoconfiança é construída. Não subestime os pequenos atos de coragem do dia a dia. Uma conversa difícil, uma decisão importante, um limite que você estabelece ou uma oportunidade que decide abraçar podem parecer acontecimentos simples, mas cada um deles está ajudando a construir a confiança que você deseja ter. A Bíblia nos lembra em Deuteronômio 31, 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Quando entendemos que não caminhamos sozinhos, encontramos coragem para dar o próximo passo, mesmo quando ainda sentimos medo. A autoconfiança não aparece de um dia para o outro. Ela nasce das pequenas escolhas, das pequenas vitórias e das promessas que você faz para si mesma e decide cumprir. Ao longo deste vídeo, vimos que a confiança não vem antes da ação. Ela é construída quando você enfrenta desafios, cuida de si mesma, aprende com os erros e continua avançando apesar dos medos. Por isso, não espere se sentir pronta para começar. Dê o próximo passo com aquilo que está ao seu alcance hoje. Porque toda vez que você escolhe acreditar um pouco mais em si mesma, está se tornando a pessoa que deseja ser. Antes de ir embora, quero te propor um desafio. Escolha uma pequena promessa que você pode cumprir ainda hoje e escreva nos comentários. Eu posso confiar em mim. Que essa seja a primeira de muitas pequenas vitórias que vão fortalecer a sua autoconfiança. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem.